Estamos aqui começando mais um podcast da Viver Consciente. Hoje eu estou aqui com o Newton Marques dividindo esse bate-papo maravilhoso. E para a gente começar então, Newton, eu venho com uma pergunta. Quais são os verdadeiros desafios para o desenvolvimento pessoal? Primeiro, Mônica, quero agradecer, o convite de vir aqui falar um pouco sobre desenvolvimento humano, que muitas vezes as ferramentas estão aí e as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não sabem o acesso, São ferramentas maravilhosas de desenvolvimento humano, como a programação neurolinguística, a constelação familiar, a hipnose, o coach e tantas outras ferramentas de desenvolvimento humano que estão disponíveis e acessíveis a todas as pessoas, mas muitas vezes falta o conhecimento. Então, tá aqui para a gente falar um pouco sobre o desenvolvimento humano, falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz. Vai ser muito bom e eu estou muito agradecido por estar aqui com você nessa tarde. Eu fiquei muito feliz com a sua presença. Muito obrigada mesmo por ter vindo. E quais são os maiores desafios, então? O que a gente pode entender que é o maior desafio para o ser humano, para poder crescer, se desenvolver? O que você tem experienciado na sua prática? Ô, Mônica, a gente trabalha aí já há muitos anos com o desenvolvimento pessoal e o maior desafio de todos nós são as nossas crenças. Nossas crenças, As crenças que foram impostas e muitas vezes foram lá da nossa infância, Foi ali no ambiente que a gente nasceu, a nossa vizinhança, a escola que estudamos. Vai formando, Nilton? Os espaços que frequentamos. Então nós fomos fazendo o quê? Fomos aprendendo as crenças e muitas vezes valores que não são nossos. E muitas vezes a gente se limita em conseguir, em avançar, porque as nossas crenças, elas nos impedem de ser realmente quem nascemos para ser. Então, quando eu era criança, por exemplo, eu fico aqui e acabei de lembrar disso. Eu ia, por exemplo, com a minha mãe fazer compra lá na venda, inclusive no livro que eu escrevi, eu retrato sobre isso. Eu ia na venda do Sr. João comprar alimentos com a minha mãe. Eu gosto muito da sua história de vida, viu, Newton? Chegando lá, minha mãe, eu tentava pegar alguma coisa, algum doce, alguma coisa, minha mãe falava, não, filho, não pega que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Você sabe que minha mãe não pode? Então, olha só, não pode, não tem dinheiro, escassez, pobreza. Vai formando, Isso vai formando as nossas crenças de escassez. Então, muitas vezes, as crenças nossas são as crenças que nos impedem. Valor é um pouco diferente, porque valor é assim, valor, eu até chego a dizer que valor muitas vezes é uma coisa inata. Por quê? Você tem um exemplo, um pai que é extremamente honesto, extremamente leal, cumpre com suas obrigações, tem um valor honestidade muito alto. E de repente o filho não herdou esse valor. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes o filho tem um valor de honestidade muito alto e o pai não tem. Agora, crenças são alteráveis. Crenças são alteráveis, Valor, você pode modificar um valor? Pode, mas é um processo muito mais profundo de alteração de valor. Agora, a crença dá pra gente mudar, dá pra alterar e dá pra ter sucesso na vida. Não é verdade? E essas mudanças que a gente promove na vida são processos, Newton? Você já vem aí há anos trabalhando com processos, com pessoas, de mudança de comportamento, de postura. Como que você percebe que as pessoas se abrem para esses processos? É à medida da necessidade ou as pessoas vêm de coração aberto? Como que geralmente acontece com você? Geralmente as pessoas procuram a ajuda quando tá com dor, Não é? Apertou aqui, Newton. A dor. Então muitas vezes é a dor, é um relacionamento com dificuldade, é a carreira que não deslancha, é as emoções que ficam um pouco alteradas. Então, geralmente quando tem alguma coisa apertando, a pessoa procura ajuda. Mas o desenvolvimento humano, o autoconhecimento, tinha que ser uma prática constante. A gente devia aprender a lidar com nossas emoções, a fazer gestão das nossas emoções desde a nossa infância. Só que a escola não ensina isso, os pais não ensinam isso, tá certo? Então, geralmente a gente procura ajuda quando muitas vezes a coisa já apertou demais. Então eu sempre digo o seguinte, terapia, gente, terapia é a coisa mais importante que o ser humano teria que fazer, teria que ter acesso e teria que ser acesso para todos, porque a terapia ela é fundamental, você ter alguém para você compartilhar, alguém para você conversar, ou então você ter um processo... É um espaço da pessoa de crescimento, Isso, você ter um processo de planejamento estratégico para planejar a sua vida, planejar o futuro. Por exemplo, agora, está começando o ano, e aí você pergunta para a pessoa, e aí, quais são seus planos, quais são suas metas para 2026? E aí você pergunta, e aí, como foi os seus resultados de 2025? Porque se você não tem metas, se você não tem planejamento, é muito difícil você realizar as coisas. Porque você não sabe para onde você está indo.
Exato. Se eu não sei para onde eu estou indo, Qualquer lugar serve. qualquer lugar serve. Então, é muito importante você sempre buscar o quê? Ajuda. Mas a ajuda, Mônica, não é só quando está doendo. Sim. A ajuda é em qualquer momento. Você ter um amigo para compartilhar e dialogar, já é uma grande ajuda. Você sabe, Newton, que uma das propostas que nós formamos aqui, né, na Viver Consciente, é uma escola de educação emocional. E a Viver Consciente veio justamente nessa proposta de mostrar a importância da prevenção, de você trabalhar antes que as coisas aconteçam, né? Porque hoje a gente ainda vive na dor. Então, quando dói, você procura o remédio, né? Mas se você trabalhar na prevenção, quanto você pode ir longe? Como você pode crescer e buscar crescimento? A gente trabalha muito esses conceitos aqui também. E na sua experiência, na sua prática, você trouxe aqui pra gente 7 passos, 7 processos aí evolutivos, não foi? Conversa um pouco com a gente sobre isso, como que é esse passo a passo no crescimento. Então, antes de falar um pouco sobre os 7 níveis, eu queria só pegar um pouco do que você falou. Ótimo. Que é muito importante você falar assim, essa coisa as pessoas procuram quando tá doente, quando a coisa está apertando, tal, etc. Olha só, a psicologia, ela tem essa coisa, né? A psicologia trabalha muito essa coisa da doença Exato. emocional, da doença mental. Mas tem um campo da psicologia que é a psicologia positiva. Sim. A psicologia positiva, ela trabalha justamente a saúde emocional, ela trabalha o bem-estar emocional, ela trabalha a felicidade. Então, hoje, o que você está fazendo aqui, Nilton? Eu estou trabalhando a minha felicidade. Parece até que as pessoas acham isso que é até uma brincadeira. Uhum. Não, o que é felicidade? Eu estou buscando o meu bem-estar. E trabalhar meu bem-estar, por exemplo, você fazer um diário de gratidão, você fazer atenção plena, você fazer o exercício de respiração, você fazer exercícios, você fazer contemplação. Falo né? muito disso nas minhas aulas. Um conjunto de ferramentas que são acessíveis e são assim, e o custo zero. Só Depende mesmo da pessoa saber, conhecer a ferramenta e praticar, utilizar a ferramenta. Para quê? Para que você tenha bem-estar, para que você possa dormir melhor. Eu sempre digo assim, Mônica, quer medir a felicidade da pessoa? Pergunte para ela o seguinte, o quanto você dorme? Porque olha só, se você não dorme, se você não tem uma boa noite de sono, você tem muito problema no que diz respeito à felicidade. Para mim, o maior indicador de felicidade é você dorme bem, você deita e dorme, ou você tem aquelas noites intermináveis. Turbulentas, né? Tá certo? Então eu queria fazer um pouco esse recorte com você em relação à psicologia, porque eu acho que a psicologia positiva é uma ferramenta sensacional que trabalha justamente isso, trabalha a felicidade. E sobre os 7 níveis, aí nós vamos falar do Dilts, que foi um dos criadores da programação neurolinguística. O Dilts, ele criou a pirâmide de 6 níveis. 6 níveis. E aí José Roberto Marques, que é o meu mestre, um cara sensacional do Instituto Brasileiro de Coaching, foi com ele que eu aprendi todas as ferramentas que eu tenho na área de desenvolvimento humano, né? Para mim, uma escola sensacional. O José Roberto, com sua inteligência, sua sabedoria, criou ali mais um nível. Então ficou a pirâmide dos 7 níveis do processo evolutivo, ou os 7 níveis neurológicos, né? E aí nós podemos falar desses níveis, porque quando não há um alinhamento nesses níveis, dificilmente você vai ter realização pessoal, dificilmente você vai ter poder pessoal, dificilmente você vai realizar as coisas que você planejou para sua vida, se há um desalinhamento nesses níveis. Eu sempre levanto, né, Newton, essa máxima nos atendimentos, nas aulas, que é justamente você organizar bem a sua mente em relação ao que você está se propondo a fazer. E aqui o que ele está trazendo para a gente, né, com essa pirâmide que ele está exemplificando aqui, traz aqui para a gente, mostra aqui para a gente, isso. É um exemplo, né, visualmente, para a gente entender que essa pirâmide, ela traz todos os patamares que a gente precisa trabalhar no nosso desenvolvimento, não é isso? É isso aí. Então, por exemplo, a gente tem a pirâmide, o primeiro nível é o nível, Mônica, de ambiente. Quais são os ambientes que você frequenta? Quais ambientes você frequenta? Eu frequento a minha casa, eu frequento aquele barzinho, eu frequento a igreja, eu frequento o campo de futebol. Quais são os ambientes que eu frequento? Esses ambientes que eu frequento, está alinhado com o meu propósito? Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas, né, fazendo aquela seleção de pessoas, de ambientes em relação aos objetivos. Exatamente, eu sempre falo assim para minhas filhas. Eu tenho 3 filhas maravilhosas, né? 2 filhas de sangue e uma de coração. Eu sempre digo assim para elas: filha, eu só vou no lugar que vocês podem entrar. Se vocês não podem entrar, pode ter certeza que o pai não vai lá.
Portanto, então, quais são os ambientes que você frequenta? Será que os ambientes tá congruente com o que você fala? O ambiente está congruente com suas ações? Aí vem o comportamento. Como eu me comporto nesses ambientes? Como eu me comporto na minha casa? Como eu me comporto no meu trabalho? Como eu me comporto na sociedade? Como eu me comporto nos ambientes que eu frequento? O meu comportamento está alinhado com a minha identidade? Né? Outra coisa, os meus conhecimentos. Aí nós estamos falando agora do terceiro nível, que é o nível de conhecimento. Sim. Eu tenho conhecimento, o que adianta uma pessoa estudou medicina, ficou lá 6, 7, 10 anos estudando medicina e não exerce a medicina? Qual é a habilidade que ela tem? Ela tem conhecimento, mas não tem habilidade. Então, quando você chega no terceiro nível, que é o nível de conhecimentos e habilidades, o que você faz com seus conhecimentos? O que você faz com o que você tem? Isso, o que você faz com o que você faz com o que você construiu para você? Quais são as suas entregas com seus conhecimentos? Então, você é psicóloga, você vai lá e ajuda mulheres a lidar melhor com suas emoções. Sim. Né? Eu sou um treinador comportamental, ajudo pessoas a ter performance, clareza, direção, foco, planejamento. Então, tem um conhecimento e esse conhecimento é transformado em habilidade. Sim. Essa minha habilidade está congruente com o meu propósito, está congruente com a minha missão? E quem eu sou? Antes de quem eu sou, crenças e valores. Quais são as minhas crenças? Eu acredito realmente que eu sou capaz de entregar o meu melhor? Engraçado, né, Newton, que é muito comum a gente encontrar em atendimento, as pessoas que me procuram, por exemplo, elas às vezes trazem situações do ambiente, mas elas não perceberam que elas estão presas em situações de crenças e valores, por exemplo. É muito comum as pessoas não terem essa visão do quanto elas podem, do quanto elas são capazes, do quanto elas querem de fato, né? E aí, às vezes, mas o trabalho, mas a minha família, mas o meu relacionamento. E quando você coloca o holofote de fato, tá ali naquela identidade, naquela questão de valores pessoais, né? É porque, assim, Mônica, valor é a coisa mais importante. Valor é assim, você morre pelos seus valores. Olha só, quando você abre mão de um valor, você sofre. Eu vou dar um exemplo. Porque muitas vezes a pessoa, ela fica num casamento, um casamento desgastado, um casamento que faz ela sofrer, um casamento que não é saudável. Ela fica por quê? Porque o valor casamento é muito forte. Então ela acaba aceitando isso, sofrendo. Por quê? Porque olha só, ela acredita que romper o casamento vai doer mais, porque o valor casamento é muito forte. A mesma coisa é uma pessoa que trabalha num lugar, ela tem um valor, honestidade muito alto. De repente, o dono do negócio faz uma coisa errada e aquela pessoa, ela tem que revelar que aquilo que foi feito foi errado. Por quê? Porque ela tem um valor de honestidade muito alto. E acaba ela perdendo o emprego por ela ir lá e falar assim, olha, aconteceu isso, e isso foi desonesto, e ela acaba perdendo o emprego. Quando ela aceita aquela coisa errada, aquela coisa desonesta, e ela não abre o coração, ela não revela isso, ela fica naquele emprego e mais nunca ela vai ser feliz ali. Por quê? Porque ele tem um choque com seus valores. Né? Quebrou o valor, é como se tivesse realmente quebrado um cristal, não é? Exatamente. E então valor é uma coisa muito forte. Valor é a coisa mais importante da sua vida. Então, valor é pelo que eu estou disposto a morrer. Pelo que eu estou disposto a morrer. Pelo que eu não estou disposto a abrir mão. É o inegociável. É o inegociável. Esses são seus valores. Você sabe aí o que é inegociável para você? Tá gostando? Curta e compartilha. Comenta aqui com a gente. Manda lá para uma amiguinha para saber junto com você o que você está aprendendo aqui com a gente, porque isso que ele falou aqui a gente vai até repetir. O que é inegociável para você? Muito importante frisar isso, né, Newton? É isso aí. Agora, crenças é assim, crenças a gente pode alterar a crença, porque, por exemplo, tem uma pessoa que acha que não tem capacidade, por exemplo, de fazer esse podcast que você está fazendo aqui. E, na verdade, todo mundo tem capacidade. É só uma questão de crença. Sim. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu vou fazer. Muitas vezes a pessoa não se sente merecedora. Não se sente merecedora de riqueza, não se sente merecedora de abundância, não se sente merecedora de um bom relacionamento, não se sente merecedora em frequentar bons espaços. Então, muitas vezes tem uma crença muito limitante, de limitação, de pobreza. Tá certo? E muitas vezes você precisa alterar isso. E isso não é muito difícil de alterar.
Isso não é muito difícil alterar. Não Basta é mesmo. um pouquinho de força de vontade e as ferramentas certas. Algumas ações, né, específicas Isso. em ferramentas. E as ferramentas certas, uma programação certa, uma linguagem certa, que realmente a pessoa consegue dar um salto aí e melhorar significativamente a sua vida. A gente costuma dizer, né, Newton, que duas coisas são importantes a gente entender. O que são ferramentas e o que são comportamento. Porque às vezes falta realmente uma ferramenta. Mas às vezes você precisa, na verdade, de um comportamento diante de uma nova ferramenta. É isso. Então aí nós vamos chegar naquele nível, no quinto nível do processo evolutivo, que é a identidade. Então olha só, o ambiente que eu frequento, o comportamento que eu tenho, meus conhecimentos e minhas habilidades, as minhas crenças e os meus valores, certo? A minha identidade. Eu sou quem eu sou. Então o que eu falo e o que faço. Então tem que ter congruência. Quando isso tem congruência, Alinha, né? isso tem um alinhamento. Então você é congruente. Porque é assim, ó, imagine você. A sua identidade é como se fosse um elástico assim, ó. A sua identidade tá te puxando para frente. Você pode, você é uma psicóloga extraordinária, você sente confiança, mas as suas crenças te puxam para trás. E uma hora isso acontece? Isso estoura. E aí você cresce. Então, quando há congruência, quando as duas partes se unem, aí você sente que você pertence. Eu pertenço. Eu sou. Abre para o pertencimento, Isso, né? eu sou quem eu sou. Eu pertenço ao grupo de psicólogos, eu pertenço ao grupo de treinadores, eu pertenço ao grupo da minha comunidade, eu pertenço à minha família, eu pertenço aos meus filhos. Eu agora pertenço. Agora eu busco um outro nível agora. Qual é o outro nível que eu busco agora? Qual a história que vão contar da minha história? Qual é a marca que eu vou deixar no mundo? Aí eu chego no nível de legado. Legado é o que vão contar quando eu mais não estiver aqui. Então, qual a história que eu quero que Mônica conte quando eu não mais estiver aqui? Isso é legado. Isso é você deixar uma marca no coração das pessoas. Quando tem esse alinhamento, sem dúvida nenhuma, você vai dormir melhor, vai ter uma gestão emocional melhor, vai se relacionar melhor, porque você vai estar extremamente confiante, satisfeito, sabendo que você está entregando o seu melhor para a humanidade. Você sabe, Newton, a gente é capaz de fazer algumas transformações na vida das pessoas e a gente nunca sabe quem está sendo transformado por nós, né? A pessoa Sim. talvez vá saber, mas nós, às vezes, não temos essa consciência. E é importante você dizer isso, porque, às vezes, o legado, você não tem exatamente a clareza de como ele vai se posicionar, mas você vai trabalhar de uma forma com que o que você faz fique no coração de alguém, fique a sua marca por onde você passar. É isso. É a sua entrega. Então, é a sua entrega. Se você é congruente com o que você fala, com o que você faz, né? Se as tuas palavras estão alinhadas com as tuas ações, Sim. se realmente você tem um coração no sentido de contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas, para o crescimento de outras pessoas, então, olha, que tipo de marido eu quero ser? Então, o que eu quero que minha esposa conte? Então, geralmente a pessoa pergunta para mim assim: ah, você é um bom marido? Eu falo: não sei. Pergunta para minha esposa. É ela que vai dizer se eu sou um bom marido. Qual é a marca que eu deixo no coração dela? Ah, eu sou um bom pai? Eu me esforço para ser, mas eu não sei se eu sou um bom pai. Quem tem que saber se eu sou um bom pai, se eu sou aceito, né, como um bom pai, são minhas filhas, elas que têm que dizer. A mesma coisa como um profissional. Eu entrego o meu melhor, me esforço para ser o meu melhor. Quem vai dizer se eu sou um bom profissional e se fez sentido na vida das pessoas são os meus clientes. Eles têm que dizer, é essa marca que você tem que deixar no coração das pessoas, tá certo? Então, a única coisa que eu quero e que eu penso em deixar no mundo é assim, o que eu fiz com as pessoas, o que as pessoas vão dizer? Que elas digam para mim, o Newton contribuiu de alguma maneira para o meu crescimento. Se eu ajudar um pouquinho alguém, eu já estou muito feliz. E é comum das pessoas terem dificuldade de entender como contribuir no ambiente que estiver, né? E entender essa congruência entre todos esses passos, não é? É, Mônica, porque eu acho assim, ó, não importa. Vamos lá, você está numa empresa. Trabalha numa empresa. Pô, eu já trabalhei na Volkswagen, trabalhei em outras empresas, e todas as empresas que eu trabalhei, eu assumi uma tarefa e eu falei assim, eu vou entregar aqui o meu melhor. Eu não ficava reclamando do salário, reclamando do ambiente. Não, eu ia lá e entregava o meu melhor. Eu vou entregar o meu melhor aqui. E quando eu não estava satisfeito, eu buscava melhorar em outro lugar.
eu vou sair e vou buscar minha melhora. Então, eu acho que você deixar a sua marca o que você está fazendo aqui. Você está tentando entregar o seu melhor. É o melhor que você pode entregar. O melhor que você pode entregar para as pessoas. Você está se esforçando para entregar o seu melhor. Você está feliz com a sua entrega. Então, se você está feliz com a sua entrega, você já está deixando uma marca para as pessoas. Você está fazendo isso com amor. Você está sendo genuíno no que você está fazendo. Se você está sendo genuíno, se o seu interesse não é apenas de enriquecer a qualquer custo, sim, mas sim de ganhar dinheiro fazendo o bem. Contribuição, né? Exatamente. Seu nível de contribuição. Exatamente. Eu estou ganhando dinheiro fazendo o bem. Que bom! E as pessoas dominam o dinheiro, estão fazendo o bem. Então tá maravilhoso. Agora a questão é, eu vou usar de um conjunto de expediente para ganhar dinheiro das pessoas, manipular as pessoas. Então acho que isso não é ser congruente com quem realmente quer ajudar para que a gente tenha uma humanidade melhor e mais saudável. Entende? Newton, vou apresentar você aqui com as suas... Newton Marques, que está aqui com a gente. Vou colocar aqui as suas características para você trazer para a gente. Então, trabalha com desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos, treinador comportamental. Muitas pessoas, já estive nos seus treinamentos presenciais, já conversamos, nós tínhamos escritório do ladinho, um do lado do outro. A gente tinha conversa de corredor, né, Newton? Inclusive, eu tenho uma frase sua que eu guardo no meu coração com muito carinho, viu, Newton? Quando minha mãe estava doente, já no finzinho de vida, eu encontrei com você e você disse, perder a mãe não é perder alguém perto, é perder alguém dentro. Eu nunca me esqueço dessa frase. E é bem isso, é você encontrar outra pessoa e tocar sem você saber que você está tocando, né? Naquele momento você tocou meu coração com essa frase. Sim. Transformou a vida de mais de 30 mil pessoas com treinamentos, seminários e palestras. Fala um pouquinho desse método Evolup que você trouxe pra gente, que é o que você tem trabalhado. Então, o método Evolup, ele trabalha isso, né? Ele é um método que eu desenvolvi com essa experiência, com os meus treinamentos, meu conhecimento em terapia comportamental, constelação familiar, em coach, PNL. Então, esse arcabouço de conhecimento e desenvolvimento humano, eu desenvolvi um método. Sim. Um método que ele é em grupo, ele pode ser um seminário de 2 dias, e ele também é meu atendimento individual. Então, a mesma metodologia que eu utilizo lá no grupo, né, ali para que a gente possa fazer uma transformação ali em 2 dias, a gente faz isso também em 10, 12 sessões, né, que vai trabalhar crenças, né, trabalha planejamento, trabalha valores, né, trabalha mapa mental, trabalha um conjunto de ferramentas que faz com que você se torne muito mais forte e tenha muito mais poder pessoal para realizar as coisas que você quer na vida. E isso é uma das coisas que as pessoas procuram muito hoje em dia, né? Essa questão de força mental, poder pessoal, o seu diferencial, né? Você se firmar como quem você é exatamente e estar forte nos ambientes, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, ela não tem o quê? Ela não tem clareza. Então, a gente trabalha essa clareza mental para que a pessoa realmente se encontre e fale, cara, onde é que eu tô? Muitas vezes as pessoas querem, mas elas não sabem para onde estão indo. Então, direcionamento, qual é a direção? Qual é o plano? Onde vai me seguir? Qual é o caminho que eu vou seguir? E foco. Muitas vezes tem muitas distrações. Então, a gente estabelece um método onde a pessoa ela tem clareza, direção e foco. Não tem jeito. Poder pessoal, alinhamento. Alinhamento nos 7 níveis do processo evolutivo. Para quê? Para você ser a sua melhor versão. Simples assim. Alinhou, sabe para onde quer chegar, não tem erro, Não né? tem erro, vai ter evolução. Vai fazer, vai É o que acontecer. a gente sempre fala, como trabalhar a sua mentalidade para fazer com que você de fato evolua. É isso aí. Então, o Newton acabou de publicar um livro, né, que você até trouxe aqui pra gente, o Despertamente. Fala um pouquinho pra gente desse livro. Trouxe o Despertamente aqui, trouxe um aqui para você. Ah, que maravilha! Presente para você aqui do Obrigada. Despertamente. Olha, o Despertamente, ele... Eu posso dizer para você assim, Mônica, que o Despertamente, ele é um manual. Ah, é? Ele é um manual. Ele vai focar em quê? Vai focar no alto amor, na autovalorização, no autoaperfeiçoamento, no poder mental. Então ele vai falar o quanto um ambiente reflete a tua mente. Ele vai falar dos relacionamentos, né? Qual o tipo de relacionamento que a gente deve buscar, porque tem realmente pessoas
que é melhor que a gente se distancie delas. Não Sim. importa até se é familiar, porque joga a gente tanto para baixo que é Sim. melhor que a gente se afaste. Então vai falar de relacionamento, né? É um livro assim, vai falar de gratidão, vai falar de muitas ferramentas. Então aí é um livro assim auto-aplicável. Então a pessoa que ela vai pegar esse livro aqui, ela vai fazer praticamente um alto processo de autodesenvolvimento e Legal. autoconhecimento. E é um livro gostoso de ler, um livro que ficou... olha, sinceramente, assim, eu coloquei aqui toda essa minha experiência aí de 10 anos. Eu trouxe para esse livro aqui, ele foca em amor, prosperidade, Gratidão. saúde, felicidade. Né? Bacana. Né? Então ele vai falar de resiliência. Qual é o maior poder do ser humano? O maior poder do ser humano é a resiliência. Como é que a gente passa por todas essas adversidades e dá a volta por cima. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que é assim, né? É tipo o bambu. Diante da tempestade, o bambu desce, 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 desce. E quando ele volta mais forte. Então, o quanto você é flexível Pode para ter certeza que eu vou enfrentar devorá-lo. as adversidades. Então, é um livro que eu trabalhei mais ou menos um ano organizando todo o meu pensamento aqui. E ele está aqui prontinho, está aí nas plataformas, na Amazon. E vamos fazer aí um impulsionamento dele para que esse livro possa chegar aí num número suficiente de pessoas, porque com certeza quem tiver acesso ao Despertamente vai aplicar. Porque ele é um livro que eu digo o seguinte, você tem que ter um caderninho na mão, uma caneta... E trabalhar. E trabalhar os exercícios. Se você trabalhar os exercícios que estão nesse livro aqui, com certeza você vai chegar aí em 180 dias uma pessoa muito melhor. Maravilha, que bacana. Então, olha, são 7 níveis do processo evolutivo para quem busca alta performance com equilíbrio emocional. É isso aí. Aqui a gente tem então as suas redes, né? O seu site, evolup.com.br. Exatamente, isso aí é o site do nosso treinamento, né? É o site que eu trabalho, lá tá minhas palestras, tá tudo aí no Evolup. E tem aí no Instagram também, tem aí o Newton Trainer, né? De treinador comportamental. Então, o momento que eu te conheci, você fazia bastante palestras e realmente trabalhava muito essa questão de posicionamento. Eu lembro muito bem de palestras que nós tivemos com você, que a gente trabalhava posicionamento. E eu vejo que a gente tem um posicionamento que tanto pode refletir da forma física, né? Um posicionamento físico. E esse físico reflete muito no mental, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa conexão corpo e mente. Como que a gente percebe essa questão de posicionamento de imagem? Como que reflete essa mentalidade? Então, o corpo fala. O corpo fala. O corpo fala, certo? E o corpo fala o que está dentro. Mente e corpo trabalham juntos. Então, o teu corpo, ele vai transmitir o que está na tua mente. Então, você tem uma mente empoderada, que você está forte, que você tem boa saúde, que você está feliz, que você tá radiante. Como é a tua mente? Como é o teu processo mental? Seu ambiente interno, né? Eu falo sobre o ambiente interno. O seu ambiente interno, ele fala o externo. E o corpo, Mônica, o corpo não mente. O corpo não mente. E é uma linguagem não verbal, né, Newton? Não tem filtro. O corpo não mente. Quem sabe ler o corpo, quem sabe fazer leitura da linguagem do corpo, consegue mapear até a saúde da pessoa. Então tem uma pessoa muito incrível chamada Cristina Cário, que ela tem um livro sensacional que chama Linguagem do Corpo. É a pessoa que mais entende dessa coisa do corpo. Ela olha para você e vê todos os seus problemas de saúde, né, seus comportamentos. Ela conhece você pelo seu corpo, porque realmente o corpo fala, é uma linguagem, né? Então a mente e o corpo o corpo, ele só reflete o que está na sua mente. Então, por exemplo, se manifesta uma doença, o corpo estoura uma doença. A doença, ela nasceu primeiro na mente. Primeiro ela é mental. Ela é mental. O corpo só põe para fora. Só põe para fora. Então não adianta você dizer que está feliz. Ah, eu estou feliz. Você vai perceber que nos meus olhos, né, a maneira que eu olho, você vai ver, eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Você vai ver que eu estou muito feliz. Você vai ver que não está feliz. Né? A maneira que você olha, isso, né? A postura do corpo, né? Quando uma pessoa tá um pouco triste, como é que ela faz? Ela olha para baixo, ela curva o corpo. A pessoa tá radiante, forte, o que ela faz? Estufa o peito, né? Tem um sorriso, os olhos brilham. Então, veja só, é a mente. Então, o corpo só reflete o que está na sua mente. Então, quando a pessoa adoece,
primeiro adoece a mente. A doença nasce na mente, apenas reflete no corpo. Então, cuida da mente, que se você vai ter um corpo muito saudável. Muito bom. Ô Newton, antes da gente começar um pouquinho, você comentou sobre a questão das mulheres, né? Depois da pandemia, como ficou o universo para as mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ô, Mônica, eu sempre faço, né? Você deu um exemplo, eu sempre tive muitos clientes, nas minhas palestras, meus treinos, muito mulher, 70%, 80% de mulheres. E a pandemia, ela trouxe uma situação, vamos dizer assim, muito mais dolorosa para as mulheres. Essa coisa do trabalho vir para casa, o trabalho de home office, aonde o homem veio para dentro de casa, a mulher veio para dentro de casa, e aí teve que lidar ali com os filhos, e muitas vezes lidar com o marido, lidar com família dentro de casa. Então, gerou muitos conflitos, né? Então, eu atendi muita mulher que chegava no meu consultório vítima de violência. Né? Então, assim, aumentou muito a questão da violência contra a mulher. Muito evidente, né, Isso. Newton? Então, muito evidente. Então, as dores emocionais, elas aumentaram demais, os conflitos, relacionamentos. Eu trabalhei muito com casais, teve muita separação. Eu trabalhei muito gente que chegava no meu consultório, assim, à beira da separação. Alguns a gente tentava recuperar o relacionamento, tentava melhorar, falava que era aquela situação caótica que o mundo estava vivendo, né? A gente tinha que aprender a lidar com aquilo. Volta àquela base que você estava falando, né? Da questão de ambiente, que às vezes interfere. Exatamente. Então foi um momento assim muito doloroso, e eu sei que as mulheres sofreram muito, e parece, Mônica, que essa coisa continua. Parece que a pandemia nos ensinou, não ensinou muita coisa pra gente, né? A gente tem visto aí, assim, um número crescente de violência contra a mulher, né? A mulher, o feminicídio tem aumentado demais. Né? Então isso tem gerado muito medo, muita insegurança nas mulheres. Mulheres com medo de se relacionar. Então muitas vezes a mulher me procura no meu consultório: Newton, e aí, vamos conversar? Eu tô com medo de me relacionar, tá parecendo uma pessoa assim. As mulheres, parece que tá tendo uma aura de medo. E as pessoas estão com medo de se relacionar. Por quê? Aumentou muito essa coisa da violência contra a mulher, especialmente da pandemia para cá. E isso tem deixado muita gente sofrendo. O quanto é importante a gente cuidar desse lado da mulher. Eu gosto muito de falar com mulheres, porque eu sempre trabalhei com mulheres, né? E acho que a linguagem... Mas também porque a mulher, ela é o centro de tudo, né? Você vê que ela é o centro da família, né? Isso. Ela é o centro de muitos ambientes que a gente vê na sociedade. Sim. Ela é o centro para os filhos, ela é a referência para muitos, né? Sim. E eu sempre costumo dizer, se a gente não cuidar do eixo, todo o restante está comprometido. E aí o conflito que aconteceu, assim, muitos casos apareceram para mim, assim, aí foi o conflito com a sogra, com o sogro, com o pai, com a mãe, com os filhos, porque veio para dentro de casa. Porque antes, aí, o sogro ou a sogra saía cedo, o filho ou a filha saía cedo, ou então a mãe ou o pai saía cedo, ou ela mesma saía para ir trabalhar. E de repente estava todo mundo no mesmo ambiente. E agora, para lidar com tudo isso agora? Então teve muito conflito familiar, né? Muito conflito entre pai e filhos. E às vezes, sabe, Newton, olhando para a parte de comportamento, a convivência não só traz mais dificuldade, mas revela as que já tinha. Ah, sim, claro. Né? Esse é um ponto importante. Claro. Às vezes já estava ali, mas estava guardadinho, Sim. A gente dá atenção para outras coisas, deixa isso passar, Sim. não é? Mas no geral assim, Mônica, o que aconteceu foi que as dores emocionais, especialmente no público feminino, tá? As mulheres vêm realmente passando por um momento muito desafiador na sociedade, né? Parece que essa coisa do machismo aflorou ainda um pouco mais na nossa sociedade. Então, assim, a gente tem lidado com mulheres aí, e a gente não tem sido um momento muito fácil, porque quase todo dia a gente tem uma notícia, quase todo dia a gente tem uma coisa de um ataque a uma mulher. Então isso tem gerado um medo, e esse medo de me relacionar. E se eu me relacionar, será que eu vou me machucar? Então a gente tem trabalhado muito isso, falando, olha, não é bem assim. A mídia também trabalha muito essa coisa do sensacionalismo e tal, mas assim, as pessoas são boas, as pessoas casam, tem muito homem bom, tem muito pai bom, tem muito filho bom, tá certo? Então as pessoas precisam continuar se relacionando, nós somos seres relacionais, não podemos ter medo
de nos relacionar. Agora, o que a gente tem que ter é o quê? Alto amor, alto valor, nos valorizar, não deixar ninguém nos humilhar. Isso que é importante, você ter essa autovalorização. E aí entra uma questão do posicionamento pessoal, né? Sobre aquilo que você estava falando da sua autoimagem, da sua percepção, de como é importante você cuidar da mente para você entender de fato quem é você. Porque até em dos momentos que eu gravei aqui, eu falava sobre isso. Quem é você quando tirar o dá, né? Mônica dá. Mônica, esposa do, né? Então, você sempre é referência de alguém. Mãe de alguém, esposa de alguém, filha de alguém. Sim. Quando tira as outras referências, quem fica? Né? Quem é você de fato? E se isso não estiver realmente muito forte, consolidado dentro de cada uma de nós, pessoas, mulheres, isso realmente enfraquece mais ainda, gente. Sim, com certeza. E buscar essa coisa da autovalorização, do autoconhecimento, né? Quem realmente é, quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou, qual é a minha missão aqui, o que eu vim fazer aqui, como eu posso contribuir, como eu posso me posicionar. Né? Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu estou atendendo também, Newton, é assim, né? Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você chega aonde? Isso. Porque às vezes as pessoas até veem o que está lá, mas não conseguem fazer essa conexão de lá com aqui, né? Isso. Se você continuar fazendo isso aqui, você vai chegar aonde? Isso. Para onde eu estou caminhando. Para onde eu estou caminhando, exatamente. Então você precisa ter essa clareza. Você precisa ter clareza, foco, saber realmente se isso o que você está fazendo, para onde você está caminhando, se realmente aquilo que você se toca no teu coração, se está te fazendo feliz. Exato. Eu estou caminhando nessa direção. Está me fazendo feliz? Então continue. Não, eu não estou feliz. Se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeito, alguma coisa não está alinhado, não está indo bem. Então é sempre bom a gente buscar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Eu sempre falo, aqui que está a chave do sucesso. O autoconhecimento... E era uma pergunta que eu ia te fazer. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento é a chave do sucesso. Então busque se conhecer e se desenvolver. E acima de tudo, nunca abrir mão do seu respeito. Se respeitar sempre. O autorrespeito é o que faz a gente nos posicionar em qualquer ambiente. Uhum. Newton, já estamos chegando aqui na nossa reta final. Há quanto tempo passa rápido? Passa rápido. Passa rápido. Mas eu vou te fazer algumas perguntas rapidinho de ping-pong agora, só para você fechar pra gente. O primeiro passo para esse autodesenvolvimento, o que você diria para a pessoa em uma frase? Não tenha medo de buscar ajuda. Esse é o primeiro passo. Não tenha medo. Busque ajuda. Sempre. As barreiras são? As barreiras são transponíveis. Uhum. Basta você ter força de vontade e a estratégia certa. Muito bom você falar sobre isso. Às vezes as pessoas já colocam uma barreira como realmente uma barragem, né? E quando eu crescer, eu serei... Quem você é. Quem você já é, né? Isso. E que às vezes está aí guardadinho. Muito bom. Newton, você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma frase pra gente, alguma palavra? Primeiro, Mônica, queria agradecer, né? Agradecer você, agradecer toda a sua equipe que está trabalhando aí no seu trabalho, tem acompanhado seu trabalho, tem acompanhado seu trabalho, tem observado que você tem buscado entregar o seu melhor aí, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas, né? E a frase que eu deixo para todos os seus telespectadores, todos os seus clientes, né? Toda a sua audiência é: acredite que 2026 será um ano muito melhor na sua vida. E será. E será. Newton, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você contribuiu muito para quem está nos assistindo. Olha, tá aqui então o contato do Newton também, as informações sobre o livro a gente também vai deixar. E eu tenho certeza que você pode pegar aqui e despertar sua mente com pequenos passos simples e evoluir cada vez mais, que é para isso que nós estamos aqui, trazendo essa educação emocional para todo mundo. Newton, muito obrigada pela sua presença e que a gente possa fazer muitos trabalhos e muitos podcasts juntos, viu? Obrigado. Será muito bem-vindo. Tchau, gente. Até mais e segue aqui, ó. Desperta a mente para vocês. Desperta a mente.